Meus amigos, desculpem fazer esta comparação, mas no domingo de Ramos, Jesus entra em Jerusalém ovacionado como o rei de Israel. Daí porque o Ramos, as pessoas o saudavam desde a entrada de Jerusalém. Jesus vinha montado num burrinho como o Messias, o rei de Israel, aquele que veio para libertar Israel. Alguns dias depois, na Sexta-feira Santa, o povo na praça gritava: Barrabás, Barrabás, crucifica-o, crucifica-o. Esta passagem nos causa assim muita indignação, por um lado, mas por outro também a curiosidade em saber o que de fato aconteceu para o povo mudar tão radicalmente em menos de uma semana. Pois é, a história tem se repetido, não com Jesus, evidentemente, mas se repete de quando em quando no âmbito político. Alguns dias atrás, na terça-feira, quando Donald Trump anunciou o plano de paz, quase que se ouviu por Israel: Bibi Salvador, Netanyahu, nosso rei. Netanyahu capitalizou ali grande popularidade. O Likud chegou a dizer que a direita votaria em peso dessa vez em Netanyahu. Daqui a alguns dias a eleição daria a vitória finalmente esmagadora depois de um longo período sem um gabinete efetivo. Hoje, o mesmo Likud, muita gente em Israel está quase dizendo: crucifica-o, crucifica-o, a Bibi Netanyahu. O plano é ruim. O que aconteceu da terça-feira do plano até hoje para tão radical mudança em Israel? Aconteceu que, em primeiro lugar, a Liga Árabe apoiou a autoridade palestina, que disse que recusaria o plano não seria aceito e cortaria relações definitivamente com Israel e Estados Unidos. Com a retirada do aceno de apoio da Liga Árabe ao plano de Trump, a situação ficou bastante delicada para Jared Kushner, aquele que se debruçou por 2 anos na tentativa de costurar apoio árabe para o plano. Eu cheguei a dizer aqui que o sucesso do plano estava nessa costura, de ter costurado muito bem um apoio árabe, o que deixaria a autoridade palestina isolada, a gritar sozinha, porque, de fato, o apoio dos árabes é fundamental em termos econômicos para a sobrevivência da autoridade palestina. Bem, os árabes, a Liga Árabe, no sábado, apoiou a autoridade palestina e mandou um duro recado a Israel e aos Estados Unidos. O plano não foi aprovado pelo outro lado interessado, a autoridade palestina. Portanto, não tomem nenhuma decisão como se o plano já tivesse sido aprovado. Eles estavam se referindo à anexação dos assentamentos israelenses no Jordão, na Samaria e na Judéia e no Vale do Jordão. Israel não tem o direito de anexar aqueles assentamentos que eram previstos pelo plano de paz, porque o plano de paz foi rejeitado pela Liga Árabe. Ponto. Bem, a popularidade de Benjamin Netanyahu estava nisso, nos assentamentos, na anexação de Israel desses assentamentos, ou seja, seria votado pelo Knesset que onde houvesse assentamento judeu no Jordão, na Samaria e na Judéia, isto faria parte do mapa de Israel. Pois bem, o dilema de Benjamin Netanyahu é tocar adiante isso que o plano contemplava, pedindo a aprovação do Knesset, ainda que a Liga Árabe e a autoridade palestina
não estejam de acordo, ou aceitar o impasse, deixar tudo por isso mesmo. Não anexaremos nada, nenhum assentamento, enquanto não houver uma nova negociação em relação ao plano. O impasse de Bibi é esse. Bibi está indo para Uganda, na África, e vai levando na bagagem esse grande problema. O fato é o seguinte: os Estados Unidos já estão acenando, principalmente da parte do gabinete de Jared Kushner, que farão uma revisão no plano e aceitam, portanto, as contrapropostas da autoridade palestina, ou seja, aceitarão mudanças no desenho do mapa do futuro Estado palestino, com prejuízo a Israel, evidentemente. E aí está toda a bronca dos judeus em relação a Netanyahu. Você fez propaganda de um plano que era uma furada, você nos enganou, nos vendeu uma propaganda enganosa. Agora, ao invés de anexarmos os assentamentos, perderemos terras nossas. Bem, o que fará Bibi? Bibi está em campanha. Não pode usar um plano que foi alardeado aos quatro cantos como bom para os dois lados. Não pode se valer disso porque recebeu a ameaça da autoridade palestina e da Liga Árabe. E não pode pedir a aprovação a toque de caixa do Knesset, porque Donald Trump já acenou que tudo isso poderá ser revisto. É um grande impasse. A boa relação de Trump com Bibi está também hoje na linha de crítica dos israelenses. Bibi não pode se deixar convencer por Donald Trump a deixar a autoridade palestina fazer o seu próprio mapa. Este é o grande problema atual. Um plano de paz que era para ser de paz é agora um plano de extrema, de grande confusão. Vamos aguardar, mas neste momento, os dois lados, Israel e a autoridade palestina, e palestinos em geral, estão de muito mau humor. As coisas só pioraram de terça-feira para cá. E eu, que na minha vã esperança achava que, bem, os palestinos colocarão a mão na consciência e a Liga Árabe dará todo o apoio, teremos aí sim a perspectiva, pelo menos de alguns dias pela frente, de a paz, harmonia e cooperação. Como sou ingênuo. Meus amigos, outra notícia bastante interessante vem dos Estados Unidos, da Câmara Baixa. Um grupo de 47 parlamentares mandou uma carta pressionando Boris Johnson a não fazer acordos com a Huawei para instalar as antenas 5G no Reino Unido. Trata-se de uma pressão que certamente surtirá efeito lá no gabinete de Boris Johnson. Por quê? Porque agora que o Reino Unido está se afastando da União Europeia, depois do Brexit, acena-se para um bloco, Estados Unidos e Grã-Bretanha. Acontece que este bloco, tudo que for aprovado, ou melhor, tudo que for proposto para este bloco, em termos comerciais, culturais e políticos, passará pela Câmara Baixa, terá que ser aprovado na Câmara Baixa. 47 parlamentares, 47 deputados americanos já mandaram dizer que são contra a ideia de Boris Johnson de colocar antenas 5G ou de dar à Huawei esta concessão de instalar as antenas 5G no Reino Unido. Aí começou um grave problema para Boris Johnson. Já há 2 semanas atrás, Donald Trump, bastante irritado,
havia demonstrado, sim, esse descontentamento com o seu colega inglês. O aceno de Boris Johnson para bons negócios com a China enfureceu o presidente norte-americano, e agora aí a resposta de 47 parlamentares em nota dura para Boris Johnson. Ou cancela-se os futuros acordos com a Huawei, ou então não haverá possibilidade de vida fácil para o novo bloco que já se anunciou na semana passada, Estados Unidos e Grã-Bretanha. Aqui está a matéria no Infobae, que diz o seguinte: o aviso veio em uma carta assinada por 42 congressistas americanos. Os americanos explicam na carta aos parlamentares britânicos o custo catastrófico de permitir que a empresa chinesa de tecnologia Huawei construa a rede 5G no Reino Unido. O documento enviado ao Comitê de Defesa dos Comuns alerta, abre aspas, o governo e a indústria privada na China trabalham juntos para expandir a influência do Partido Comunista no poder. A Huawei não é exceção a essa estratégia. Qualquer economia financeira de curto prazo derivada da participação da Huawei na rede 5G do Reino Unido pode evaporar devido a custos de longo prazo e vigilância. A carta também acrescenta que a disposição do Reino Unido de abrir as portas ao governo chinês frustrará, sem dúvida, as atividades de troca de informações entre nossos países, entre Estados Unidos e Inglaterra. Apelamos fortemente a vocês que esgotem todas as oportunidades e rejeitem ou alterem, esgotem todas as oportunidades para rejeitar ou alterar a legislação. Bem, esse é o alerta de peso, 47 parlamentares da Câmara Baixa. Sim, a Câmara Baixa não é formada apenas por democratas. Trata-se aí de uma investida de políticos republicanos, mas os democratas tenderão também a entrar nesse tipo de alerta, ou melhor, nesse tipo de indisposição, porque certamente verão aí uma oportunidade de melar o acordo entre Estados Unidos e Grã-Bretanha, um futuro bloco. Então, Boris Johnson deve estar, sim, hoje muito preocupado. Pois é. Isso aconteceu com Benjamin Netanyahu. Trump falou duro. 5G chinesa, aí não. E aconteceu também aqui com o nosso querido Bolsonaro. A resposta às boas conversas que teve Bolsonaro com Xi Jinping aqui na reunião do BRICS, a resposta de Trump veio na forma de aumento de tarifas sobre o aço e o alumínio brasileiros. Quem não se tocou ainda que fazer negócio com a China é puxar briga com Donald Trump, precisa despertar rapidamente. O homem nos negócios é realmente uma fera. Bem, por enquanto é isso. Na medida em que nós tivermos mais informações sobre o famoso plano de paz, nós voltamos. Outras notícias, por enquanto, não podemos. Um amigo do canal perguntou por que vocês não comentam sobre isso, sobre aquilo. Não posso nem dizer o nome. Simplesmente porque não dá. Se você é inscrito no canal, verifique se a sua inscrição está valendo. Se não tiver, reinscreva-se. E se você não é inscrito, inscreva-se e deixe o seu like. Até depois.